mas o teu Espírito, Pai, que fale por ela, Senhor amado, que ela diminua e você cresça, Senhor amado, no lugar dela, Pai. Toma nas tuas mãos, coloca a palavra no lábio dela, dá sabedoria e conhecimento, Pai. Não seja ela, mas teu Espírito Santo, Pai, que eu creio que tu já te faz presente aqui no nosso meio, Pai. É tudo que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero, antes de qualquer palavra aqui, agradecer ao nosso Deus pela rica oportunidade que me faz estar aqui presente nessa noite. Quero agradecer a missionária Irmã Graça, quero agradecer o pastor, pela confiança. Quando eu recebi o áudio, eu fiquei um pouco assim e falei: Irmã Graça, irei convidar a irmã para estar lá. E aí, quando eu cheguei para a irmã, ela disse: eu irei. E em cima da hora ela disse: não, o pastor não permitiu que eu fosse, porque vai ter uma programação aqui. Eu disse: meu Deus, eu não vou dizer não para a irmã na última hora. Porque Deus, irmãs, Ele, às vezes, a gente se limita, A gente se limita. E o Senhor, Ele tem falado comigo. Ele diz: da forma que tu me buscar, da forma que tu fazer, eu irei fazer por ti. Então, como a gente faz para Deus, Ele fará para nós, certo? Então, eu não sou uma pregadora, prego na minha igreja, já prego todos os dias na escola, que a gente, no nosso trabalho, nós devemos ser pregadores do Senhor. E quero também, mencionar a todas as mães. Hoje é um dia alusivo, memorável. Eu não tenho mais a minha mãezinha, mas eu tenho muitas mães na fé, graças a Deus, que estamos, ultimamente, agora nós temos buscado, temos caminhado. Então, quero parabenizar todas as mães aqui presentes. E mãe é algo assim, gente, é algo sobrenatural, Eu sempre digo que não há amor igual o de mãe. Não há. Não há amor igual o de mãe. A mãe, ela é recíproca. A mãe, ela tira de si para dar o melhor, E todos podem abandonar, mas a sua mãe não. A mãe não. Então, hoje eu parabenizo todas as mães. Que Deus abençoe. Que você continue sendo luz para os seus filhos, porque nós iremos, eu sou mãe também, nós iremos prestar conta com o Senhor dos nossos frutos, Então, que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, para que quando cresça não se desvie. Amém? Então, quero agradecer mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esté. Eu poderia ler ou pregar outros livros, Mas o que me chama muita atenção no livro de Esté, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, capítulo 2, versículo 2. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem achou? Amém. Esté, capítulo 2, verso 2. Que diz assim: então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosa à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai. Eunuco, rei, guarda das mulheres, e deem-se os seus enfeites. A moça que parecer bem aos olhos do rei, reúne em um lugar de vaste. Amém? Podem sentar, podeis sentar. O que me chama a atenção,
no livro de Esté, na história contada pela Bíblia de Esté, e que eu trago para a nossa vivência hoje, é que Esté, ela é um exemplo de superação, de força, de fé, né, de ousadia, não é verdade? Esté, ela era uma mulher humilde, né? Ela era uma mulher humilde, judia, que veio da humildade. E ali, e muito bonita, né? Não podemos esquecer. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Será que Esté, ela foi escolhida pelo rei pela boniteza externa dela? Será que ela foi escolhida pelo que ela apresentava externamente? Não, né? Esté, ela foi escolhida porque ela tinha a graça do Senhor Jesus. Quem tem a graça do Senhor Jesus aí, levante a mão. Glória a Deus. Irmãs, quando nós temos a graça do Senhor Jesus, nós chegamos em lugares que nós não imaginamos chegar, né? Então, Esté, quando ela foi apresentada ao rei, e já vou chegar, né, onde eu quero chegar, quando ela foi apresentada ao rei, o rei amou Esté, né? E antes de Esté chegar ali, a sua família, ela foi o quê? Roubada, ela foi socateada, não é verdade? E o que eu quero dizer para vocês, Deus, Ele permite as batalhas, Ele permite as lutas nas nossas vidas. Então aquela batalha, aquela humilhação que Esté passou ali com a sua família, com o seu povo, não foi, nem tudo é o inimigo, irmãos, aprendam isso. Nem tudo é o inimigo de nossas vidas. E Deus, Ele permitiu com que Esté passasse o que ela passou com o seu povo e a sua família. Porque Deus, Ele queria honrar Esté e queria salvar aquele povo, né? Então, a gente tem um costume de tudo dizer, porque foi o inimigo, porque isso, porque Deus. Deus, Ele só dá a batalha, só dá a guerra para aqueles que eles sabem que vai vencer. Então, Esté, ela usou o quê? Ela usou a ousadia, ela usou a fé, né? E eu pergunto a vocês, será que você, enquanto crente, você, enquanto cristão, está usando a ferramenta certa para lutar? Esté reuniu o povo, né? Esté reuniu a todos e falou o quê? Vamos jejuar por 3 dias para chegarmos até o rei, né? Então eu pergunto a vocês, eu não sei hoje nessa noite que luta você está passando, eu não sei o que você está passando, talvez seja algo financeiro, talvez seja na vida conjugal, talvez seja na sua família, aleluia. Talvez seja um filho que está nas drogas, está bebendo, eu não sei, irmão, mas eu quero te fazer essa pergunta. Você está usando a ferramenta certa para você lutar e vencer? Irmãos, eu vejo muitos crentes perdendo batalha. Eu vejo muitos crentes de dentro da igreja perdendo batalha. Irmãs do círculo de oração, irmãs que... mas eu sou crente, tantos anos, porque Deus não faz? Será que está usando a ferramenta certa para chegar até Deus? Para chegar até o trono do Senhor, as vossas orações? Né? Tem muitos crentes que recebem uma profecia, tem muitos crentes que recebem um profeta, né? E aí diz assim, mas não aconteceu. Ele profetizou, o pastor fez campanha comigo lá em casa, o pastor orou, o pastor profetizou e não aconteceu. Não foi de Deus. Foi sim, irmão. Foi sim. Aí você coloca a culpa no pastor que está pagando o preço. Aí você coloca a culpa no profeta que veio profetizar na sua vida.
e sendo que o erro está em você, sendo que você não está sabendo a arma certa para lutar. Então eu quero te dizer nessa noite, use a arma certa para você vencer a batalha, para você vencer, para você ser um vencedor. Qual é a arma certa, missionária Ediva? Jejum e oração. E santificação. Tá? Sem santificação, a gente não chega até o trono de Deus. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ir para a vigília, você pode ir para o monte, mas se você não for santo, você não alcança a benevolência do Senhor, que foi o que a Esté alcançou, a benevolência do Senhor. Amém? Então, eu quero lhe dizer nessa noite, a luta que você está passando, a guerra que você está passando, a batalha que você está passando, ela tem solução. A solução amados, eu tenho aprendido muito. Ultimamente, Deus ele tem me colocado em lugares bem estreitos. Ele tem colocado pessoas para me cuidar. E eu lembro muito bem que eu recebi várias profecias há anos atrás. E falando assim, eu vou colocar pessoas no teu caminho. Eu vou te levar em lugares para te falar do meu amor, para te falar do que eu fiz. E eu fui a primeira da minha família a aceitar Jesus no interior de Viseu. Tinha 12 anos e a minha mãe, a irmã Graça conheceu, ela era muito católica e tinha muitos afilhados, né? Que interior tem muito afilhado e a minha mãe tinha muito afilhado, mas eu sempre gostei da igreja evangélica. E aí eu entrava para a igreja evangélica e a minha mãe passava direto para a igreja católica. E aquilo me doía tanto no Dia das Mães, sabe? Que eu não tinha a minha mãe ali. Mas eu mesmo sem muito conhecimento, eu dizia, Deus, eu chorava, eu dizia, Deus, eu sei que um dia eu vou estar com a minha mãe aqui na igreja. Eu sei que um dia eu vou estar com a minha família nessa igreja, na igreja do Senhor. E logo depois o meu irmão veio e aí sucessivamente. Então eu quero lhe dizer, Deus, Ele quer usar você, assim como Ele usou Esté para salvar o seu povo. Ele quer usar você, talvez, para a sua família, para o seu filho, para a sua casa. Aleluia. Shurianda lá, aleluia. Ele quer usar você na sua casa, irmãos. Às vezes a gente limita o nosso conhecimento. Deus, quando Ele colocou Esté ali, Ele colocou Esté ali naquela situação. A Esté só foi, creio eu, que ela só desceu porque a guerra chegou na porta dela. Não deixe a guerra chegar na sua porta, irmão. Não deixe a guerra chegar na sua porta para que você busque. Não deixe, busque na alegria, busque na tristeza. E mais, espere e confie no Senhor. Às vezes eu me deparei com uma irmã que ela disse assim para mim, Ediva, eu já tenho tantos anos orando pelo meu filho, sabe? Eu já estou sem força. Eu já não tenho mais alegria. Eu não tenho mais. Eu disse, irmã, continue. Continue, porque eu paguei o preço pelo pai do meu filho. 7 anos ele usava droga. Eu paguei o preço 7 anos por ele. E Deus me deu a vitória. Hoje ele está liberto para a glória de Deus. Então eu quero lhe dizer, Deus, Ele quer usar você para salvar uma nação. Ele quer usar você
para ser convidado a pregar. Ele não quer você só aqui dentro da igreja. Ele quer te usar dentro de casa. Ele quer te usar no teu trabalho. Ele quer te usar na rua. Ele quer te usar lá no presídio. Deus está precisando de verdadeiros, está em busca de verdadeiros adoradores, irmãos. E quando a gente entende isso, é tão maravilhoso. Eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Quantas vezes eu disse não, quando a irmã Graça falou para mim, eu disse, Senhor, mas eu... E ele disse, filha, vai lá, fala do meu amor. E Deus, ele só tem me honrado, irmão. Deus, ele tem me honrado de uma tal forma que eu vou contar algo aqui para vocês, um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Eu acho que a irmã Graça, não sei se ela me acompanha nos meus stories, mas o Bidene acompanha. Eu postei porque foi uma vitória tão desejada, igual aquele hino, uma vitória desejada, tão esperada, desejada, né? E eu postei, porque eu não gosto de postar muito as coisas assim, né? Mas eu postei porque foi uma vitória muito esperada e desejada e impossível aos olhos humanos. Talvez para você está impossível essa luta aí, né, que você está passando. Talvez para você, ela está falando isso, porque não, irmãos, eu já passei lutas que só o Senhor sabe. Hoje eu estou aqui, mas o Senhor sabe quanto eu já sofri, mas eu estou vencendo. Porque quando a gente está com Ele, quando a gente diz, Deus, vai na minha frente, Deus vence por mim, Ele vence. Agora, quando a gente diz assim, quando a gente quer usar as nossas forças para vencer, aí você vai perder a batalha. Porque Deus diz assim, ela pode? Então deixa ela ir. Mas quando você diz assim, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sou capaz. Mas tu pode. Vai lá, faz. Vai na mente, vai no coração. Jesus, manda um anjo. Jesus, faz. Jesus. Aí ele diz, ela está confiando em mim. Então eu vou fazer. Talvez aos olhos humanos Golias seria o campeão, né? Aos olhos humanos Davi seria esmagado pelo gigante Golias, né? Mas Davi tinha o quê? Tinha a graça. E é muito bom quando a gente tem a graça do Senhor nas nossas vidas. Então eu tenho buscado muito, irmãos, pela minha vida espiritual. Tenho ido para monte, Deus tem colocado pessoas, eu tenho visitado, mesmo eu trabalhando de 7:30 da manhã às 7 da noite, eu tenho tirado tempo para Deus, porque tem isso também, tá? Na medida, lembrem do que eu falei anteriormente, na medida que você fizer para Deus, Ele vai fazer para você. Se você deixa Deus para segundo plano, Deus vai deixar você para segundo plano. Se você priorizar o Senhor na casa, eu não estou dizendo, irmão, para você deixar sua família e morar na igreja, não é isso. Seja sábio, tá? Tenha sabedoria, mas tira o tempo para a casa do Senhor, para as coisas do Senhor. Faz o ide do Senhor. Pastor, o que é que o senhor está precisando, pastora? O que é que a senhora quer que eu faça aqui, pastor? Olha, eu quero isso aqui, tá bom, pastor? Olha, não, esse horário não vai dar para mim, tá? Esse dia, mas tal horário vai. É isso que Deus quer. Quando você entender que na medida que você fizer, Deus vai fazer, as coisas vão começar a mudar para você. Porque foi assim que aconteceu comigo. Quando eu não queria, eu só ia para a igreja, ficava lá, né? E as pessoas me convidavam para cantar, convidavam, e aí eu dizia, hoje não dá porque eu estou muito cansada, porque hoje eu tenho que ir ali e tal, que eu sou do meio político também, aí eu tenho que estar numa reunião ali e tal. Não, Deus não quer isso, porque Ele abriu portas para mim que só Ele poderia abrir. Não, irmãos, político nenhum, quando Deus fecha uma porta, não tem político nenhum que abra. Quando Deus abre a porta, nenhum político, ele vai lá, ele toca, é chamado. Então aprendam isso, façam para Deus.
E você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. E aí eu estava, né, com o propósito de comprar eu estou falando de fé e ousadia, tá? Eu estou falando aqui de fé e ousadia, que foi o que Esté teve para vencer a batalha, né? Então, eu coloquei em oração, fui para monte, busquei, né? Tenho umas irmãs que a gente anda nos montes aí orando, nas casas, fazendo o ID do Senhor, e eu convoquei essas irmãs, porque a gente também precisa saber com quem a gente anda, tá? Nós precisamos saber, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Eu acredito muito nessa frase, nessa palavra aí. E aí eu convoquei todas as irmãs, né? E falei, irmãs, eu quero que vocês me ajudem em oração, né? Irmãs que eu sei que não é dessas irmãs que eu sei que querem o meu bem, porque eu estou com elas ali. E aí estou olhando um apartamento ali, mas está tão difícil para mim, está tão impossível. Aí ela disse, irmã, que Deus você serve? Eu disse, o Deus vivo, de Isaac, de Jacó, de Abraão, né? E aí ela disse, então vamos dobrar o joelho. Olha a ferramenta aí que eu falei. Olha a ferramenta que Esté usou. Vamos fazer um propósito de 30 dias. A senhora aguenta? Só na água, 6 da manhã. A gente vai acordar 3 da manhã, 6 e entregar 6 da tarde do outro dia. A senhora aguenta? Eu disse, eu aguento. Mesmo a senhora na escola, eu disse, eu aguento. Eu disse, vamos descer e vamos fazer. E aí lá na escola, amada, a senhora não quer? Não, obrigada, meus amores, hoje eu não vou. Porque resistir é o sacrifício que Deus quer, né? É o sacrifício. E aí eu desci. E aí eu disse, Deus, eu sei que tu és comigo. Aí estava com 2 corretores. Aí eu fui lá, olhei, levei os documentos, ele disse, o primeiro, né? Coloquei 2 em só em um momento. Aí o primeiro falou assim, irmã, a senhora está com uma pendência no cartório. Infelizmente a Caixa, ela não aprova. Se a senhora estiver devendo R$1, não aprova. Aí eu disse, meu Deus, no cartório, deve ser o meu divórcio, né, que deve ter. Aí porque eu não lembro, é cartão? Não, não é. Então você deixa aí que eu vou lá, eu vou ver, vou ajeitar e aí eu retorno. Só que, há uns meses atrás, o Senhor usou um profeta que veio de São Paulo para mim. E ele me chamou lá no meio da igreja, ele disse assim para mim, eu tenho esse vídeo gravado. Ele disse, eu ainda sou o dono dos bancos. Eu vou te dar. Eu vou assinar. O Senhor teu Deus que vai te dar. Isso é que é Deus, né, irmão? E aí ele disse para mim, não passou, a Caixa rejeitou. E eu disse, amém, tá bom. Aí a outra corretora, que eles ficam tudo agoniados para vender, né? E a outra corretora disse assim, irmã, a senhora já está... não, irmão não, que ela falou. Amada, você já está com o seu documento de divórcio para me passar aqui? Eu disse, já recebi, já. Elas, então mande para mim. Só que eu queria também ouvir o não, que eu já tinha ouvido o não dele, né? E orando, Senhor, Senhor, Senhor. E aí eu mandei para ela. Aí ela me mandou à tarde, ela disse, irmã, infelizmente, realmente está dando aqui não vai passar, veja lá, tal. Quando a senhora retorna aqui, a gente vai esperar o seu score subir, porque a Caixa não aprova. E aí a senhora retorna. Eu disse, amém, tá bom. Aí eu fui, me ajoelhei, isso no meio eu disse, Deus, tu falou para mim, porque a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve, irmãos. Você precisa conhecer, mulher, o Deus que você serve. Porque senão... Aí eu disse, Deus, mas tu falou para mim, através daquele profeta, que eu nunca vi na minha vida, que tu ia assinar. Que tu ia fazer. E eu creio em ti, que
tu ainda manda nos bancos como tu falou para mim naquele dia. Às vezes o pastor, ele profetiza na tua vida, aí você fica ali, porque você tem que crer, irmão. Não adianta, pode vir profeta, pode vir, e se você não crer, você não recebe. E eu engravidei daquela palavra. Eu engravidei daquela palavra que aquele pastor falou para mim. Ele disse, eu ainda mando nos bancos. Quem ia dizer para aquele homem que eu estava com esse projeto? Né? O Senhor falou para ele. E aí eu me ajoelhei de madrugada, eu disse, Deus, eu não sei o que é, mas tu sabe. Vai lá no banco, Senhor. Aprova, Jesus. Porque tu tem que ser o quê? Ousado. Nós temos que ser ousado na presença de Deus. Você não é ousado para chegar ali em uma, vamos supor, em um banco. Chegar lá em um banco, se houve algum débito incorreto, né? Você chega lá, olha, porque é ousadia que você tem para chegar lá, né? Para você fazer coisas, você tem que ser ousado na presença de Deus, né? E aí eu disse, Deus, eu creio. Aí isso eu orando, quando foi mais 5 e alguma coisinha, ela disse, irmã, ela me ligou. Ela disse, Dona Edva, eu preciso falar com a senhora. Isso na sexta-feira já. Aí eu disse, oi, irmão, estou um pouco ocupada, mas pode falar. Ela disse, irmã, amada, eu estou na frente do computador. E eu acabei de entrar para ver um outro documento de um cliente. E eu acabei de ver aqui o seu nome. A Caixa acabou de aprovar o seu financiamento no valor que a senhora queria para comprar o seu imóvel. Eu não sei o que aconteceu, ela disse para mim. Ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas a Caixa assinou. Estamos aqui em êxtase, porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu disse, mas eu sei o que aconteceu. Eu disse, o meu Deus, Ele assinou. Foi Ele, aleluia. Ele assinou, irmãos. Ele ainda é dono do banco. Ele ainda pode salvar. Ele ainda salva, Ele cura, Ele liberta. Não coloque, não achem que Deus, não limite o poder de Deus. Não limite. Não limite a sua fé. Se você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que Ele pode quase todas as coisas? Não, né? Que Ele pode todas as coisas. Então, nessa noite, eu venho deixar essa mensagem para você. Mãe, em especial a todas as mães que talvez já estão calejadas, né? Por lutas diárias. Por lutas que para você talvez seja impossível. Você já está fraca, você já está, Senhor, use a ferramenta certa. Vá buscar, vá jejuar, vá se santificar, vá fazer o ID do Senhor, vem para a casa do Senhor, chegue na igreja, faça o ID, faça a vontade dEle, que Ele vai fazer a sua vontade. Perante a vontade dEle, né? Porque não é também o nosso tempo, irmão. Não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor. Né? Então Deus tem me colocado em batalhas, Deus tem colocado pessoas e eu tenho vencido para a glória do Senhor, porque eu me posicionei. Eu disse, Senhor, eu não quero perder essa batalha. Senhor, eu não vou perder essa batalha, porque Tu me colocaste nessa batalha. Eu recebi um áudio de uma irmã me pedindo, irmã, me ajude em oração pelo meu filho. Ele está assim. E eu sempre vou buscar também ajuda, né? Eu disse, irmãs, me ajudem em oração por esse homem. Assim. Vamos descer, bora para o monte, bora buscar, porque Deus quer que você pague o preço. Deus quer que você pague o preço pela sua família, irmão. Porque vocês vão prestar conta. Eu não estou nem aí com meu filho, eu já deixei de mão. O meu marido, eu já deixei de mão. Eu já entreguei para o Senhor, não. Porque se Deus te deu a luta, se Deus te deu a batalha, porque Ele sabe que tu vai vencer. Não seja um crente que está aqui na igreja e vive perdendo batalha.
Porque eu já expliquei para vocês por que tem crente que perde batalha, né? Porque fala mal do pastor, porque se levanta contra a obra, porque se levanta contra o irmão. Eu tô ali, mas aquela irmã ali, sangue de Jesus tem poder. Quando ela sobe, eu fico, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Aí você quer bênção? Aí você está intrigado com o seu irmão, a não ser, eu estou na igreja, mas com aquela dali eu não falo não. Aquela dali eu não sei, não, aquilo ali não é de Deus não. Aí você quer que Deus salve o seu filho lá na sua casa? Aí você quer bênção de Deus, você quer casa, você quer carro, você quer saúde, você quer prosperar? Não é assim não, eu finalizo aqui com a seguinte pergunta: você conhece o Deus que você serve? Você sabe o Deus que você está servindo? Você conhece? Se você conhece, use a ferramenta certa para você vencer a guerra. Amém? E que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. E mais uma vez o meu muito obrigado pelo convite, irmã Graça, pastor, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar essa igreja, que o Senhor Jesus possa derramar. Eu profetizo bênção, eu profetizo que aquilo que você veio receber, você saia daqui com a sua vitória, aleluia, que você saia daqui com o seu milagre, tão esperado, que você tanto almeja. Acredite, creia, porque Ele é Deus, e Ele faz, irmão, não tem impossível para Ele, amém?